pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu tô bem também. Com saudade de encontrar vocês, né? Que a gente passou um mês sem se ver por conta dos feriados. E agora a gente volta com um tema super legal. Nosso tema hoje é qualidade de vida. E aí a gente vai pensar, né, juntos, o que é a qualidade de vida? O que esse tema traz para você? Quando eu penso em qualidade de vida, eu penso em ter um dia tranquilo, né? Eu penso em conseguir ir para o meu trabalho sem passar por dificuldade, sem passar por trânsito. Eu penso em comer bem, né? Em ter um sono tranquilo. Tudo isso para mim é qualidade de vida. E para você? O que é a qualidade de vida? Vou te propor para você pensar sobre isso e a gente conversa mais sobre isso nos exercícios do Escola em Casa, tá? Mas para algumas pessoas, qualidade de vida ela vai estar relacionada com outras coisas, né? Com a forma como, por exemplo, ela relaxa. Então, ver o pôr do sol, tomar um banho de sol, né? Mesmo que seja da janela de casa, porque a gente não está podendo sair para o clube, dar um passeio, andar de bicicleta, fazer atividade física, tudo isso remete à qualidade de vida. Mas aí quando a gente pensa no panorama que a gente está vivendo, por exemplo, como é que sai para respirar um ar puro com essa nuvem de poeira que a gente está passando aqui em Uberlândia? Vocês estão sentindo, né? Porque não dá nem para limpar a casa, que você limpa a casa no outro momento já tem poeira por tudo que é canto. E aí eu estava pesquisando sobre isso e achei essa reportagem aqui, veja só. Nuvem de poeira cobre toda a cidade de Uberlândia. Vocês conseguem ver a data, que foi no dia 8/10/2020, que foi escrita essa matéria? Então, está falando da primeira semana agora de outubro, né? E aí a gente pensa, né? Outubro já começou com calor, com poeira, a gente esperando chuva. E como é que tem qualidade de vida desse jeito? Você fica estressado? Não tem como, né? E vocês têm alguma ideia de como essa nuvem de poeira veio parar aqui em Uberlândia? Então, na verdade, isso tem relação com as queimadas que a gente estava sofrendo aqui no Pantanal, na Amazônia, né? Teve queimada também aqui no Cerrado, no parque aqui em Uberlândia. Infelizmente, né, a gente tem ainda muitas queimadas ilegais nos terrenos baldios. Tudo isso sobe poeira, sobe fuligem. E aí a gente acaba sofrendo com esse ar seco e com muita poeira que sobe junto com a fuligem também. E isso para mim não é qualidade de vida, tá, gente? Infelizmente a gente está nesse cenário. Mas qualidade de vida, então, também tem a ver com a qualidade do ar, né? E você sabe que o ar que a gente respira, por exemplo, ele não tem tanto oxigênio quanto a gente imagina, porque a gente pensa, né? O ar que eu respiro oxigênio, deve ter muito oxigênio. Veja esse gráfico aqui, que legal. O gás nitrogênio, ele predomina o ar que a gente respira, ele está em 78% do ar. Só depois vem o gás oxigênio, com 21%. E esses outros gases que totalizam 1%, a gente está falando do gás carbônico, gás hélio, vapor de água, tá? Vários outros tipos de gases que estão aqui, os gases nobres, né? Que estão aqui no ar que a gente respira. Mas o nosso corpo utiliza somente do oxigênio e libera o gás carbônico na nossa respiração. Vocês já sabem disso, né? E aí, gente, quando a gente pensa aqui, por que tem tanto gás nitrogênio, professora, se a gente não respira esse gás? Porque ele faz parte do ciclo biogeoquímico da Terra, ele faz parte do ciclo de vida da Terra. Ele é muito utilizado, por exemplo, pelas plantas. E aí, nas raízes das plantas leguminosas, que são aquelas plantas que têm vagem, tipo feijão, soja, né? Elas acumulam o nitrogênio e quando a gente come feijão, por exemplo, quando a gente come soja, a gente usa dessa fonte de energia, né, do nitrogênio. Que é muito importante para as proteínas que a gente se alimenta. Então, no fim das contas, tudo isso é importante para a gente. E tudo isso remete também à qualidade de vida. Se eu tenho um equilíbrio de todos esses fatores, da qualidade do ar, da qualidade da água, né, do meu bem-estar em casa, se eu tenho uma rotina boa com a minha família, tudo isso remete na qualidade de vida. Tá bom? E aí, agora que a gente entrou um pouquinho nessa qualidade do ar, eu vou aproveitar para a gente aprofundar um pouquinho o conhecimento e falar sobre o ar. O que vocês acham? Pode ser, né? Então vamos ver. Vocês já aprenderam aqui, ó, só para essa imagem, não vou focar muito nela não, olha para mim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ar, né? Sobre as camadas que existem nesse ar que a gente respira. Será que até o final do ar da atmosfera tem oxigênio suficiente para a gente respirar? Será que se a gente conseguir pegar um foguete e subir por todas as camadas da atmosfera, a gente consegue respirar lá tranquilamente? Não, né? Senão os pássaros também estavam voando muito mais lá para cima, eles só ficam aqui nessa camada superficial. E por que será? Bom, a atmosfera, gente, é a camada de ar, né, de gases que envolve a Terra.
E ela tem um motivo de existir, ela protege a Terra, tá? E é por causa dela que existe vida aqui, por causa de outros fatores também, mas ela é um dos fatores fundamentais para que a gente consiga viver no planeta Terra. A gente pensa nos outros planetas, né? Se a gente pensa em Marte, né, em Vênus, Júpiter, todos esses planetas, eles têm outras condições, né? Eles estão em outro formato, tem outros gases que envolvem esse planeta, não é tanto o oxigênio quanto no nosso. Então, como a gente tem uma camada que é muito rica em oxigênio, que é a camada que a gente vive, que é a troposfera, né? A primeira camada, que a gente vai falar daqui a pouquinho, por essa camada existir e por outros gases também existirem, a gente consegue viver aqui. E essa camada de ar que existe em volta do planeta também mantém a gente bem quentinho. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais clareza, tá bom? Mas é importante você saber até aqui que a camada de ar que protege a Terra se chama atmosfera, tá bom? Assim como a gente já sabe que hidrosfera é a camada de água, né? Biosfera é a vida que tem a Terra, que envolve a Terra, que é todos os fatores vivos e não vivos juntos. A atmosfera, a camada de ar, tá? Então agora vamos ver aqui a imagem. Ó, a gente tem 5 camadas principais que envolvem o planeta. A gente tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, a última camada. Aí vocês percebem que tem um desenho em cada uma delas. Eu vou explicar bonitinho sobre cada uma, então vamos comigo. Então, gente, a troposfera, né, que é a camada de ar que a gente vive, que eu já falei pra vocês, tá vendo esse desenho de um balão, um avião, as nuvens? É a camada que envolve onde a gente vive e que existe nuvens. Por que existe nuvem nessa camada? Porque existe a vapor de água, né? Então, a vaporização das plantas, quando a gente transpira também, sobe o vapor de água, os oceanos, rios, lagos também evaporam. Tudo isso vai concentrar uma quantidade de vapor de água nessa parte da atmosfera, que é a troposfera, e vai formar chuvas. Então, é aqui que se formam chuvas, é por aqui que balões e aviões passam. Mas, professora, por que o avião está entre a estratosfera e a troposfera? Para evitar turbulência entre as nuvens. Mas é importante saber que a troposfera é a camada de ar que envolve onde a gente tem a vida na Terra, tá bom? E aí, para a gente passar para a estratosfera, a gente vê escrito aqui camada de ozônio. Por quê? Como eu disse, a troposfera ela é muito rica em oxigênio. Já na estratosfera, esse oxigênio ele vai se transformar em ozônio, tá? Então, quando a gente vê aqui a quantidade muito grande de ozônio, o ozônio não pode ser respirado pelo ser humano. Ele é até venenoso para a gente. Então, gente, a camada de ozônio, né, ela também vai ser responsável pela absorção dos raios ultravioleta. O que significa, então? Que quando ela absorve os raios ultravioleta, ela deixa a Terra mais quente, né? E essa transformação química que vai acontecendo de forma contínua, né, e simultânea, vai mantendo o equilíbrio da Terra, nesse equilíbrio termodinâmico, né, esse equilíbrio da temperatura na estratosfera. Beleza? Então, a mesosfera, que é a camada do meio, né, que está no meio mesmo da atmosfera, é a camada também mais fria, tá, da atmosfera. É nela que acontece a aurora boreal ou a aurora aural. É nela que acontece também as estrelas cadentes, que são meteoros, né, que quando eles entram em contato com a atmosfera, eles começam na mesosfera a se desfazer e deixam um rastro de luz. E nessa mesosfera, que a camada mais fria pode atingir até 100 graus negativos, né? Então, é uma camada já bem característica por esses fenômenos luminosos que a gente vê no céu, que é muito bonito. A próxima camada, a termosfera, é a camada mais quente. Olha que engraçado, a camada mais fria, logo depois a camada mais quente. Ela consegue atingir mais ou menos 500 graus Celsius, tá? Ela é bem quente. É nessa camada que estão flutuando os satélites. Então, todos os satélites que a gente sabe que estão orbitando em volta do nosso planeta estão nessa camada, tá? Nessa camada que é muito quente, né, não tem moléculas de ar, tá? Porque essa camada ela já está bem mais próxima da última camada do nosso planeta. Aí, vamos entrar na exosfera agora, que é a camada que tem a divisão entre a nossa atmosfera e o universo, ou seja, a camada que tem um contato com o universo já, e é nela que navegam os foguetes não, as estações espaciais que a gente tem aqui, as estações espaciais universais, né, internacionais. Nessa exosfera é muito rica em hidrogênio e hélio, então ela é bem fria também, tá bom? E aí, a partir dela, já estamos no universo, já estamos caminhando pelo sistema solar.
Muito legal a gente entender cada uma dessas camadas, né? E em que elas têm funções no nosso dia a dia. Porque pensa que os sinais que chegam de satélites para a nossa televisão, por exemplo, para a internet, vêm da termosfera. Agora você tem essa informação. Bom, gente, eu falei ali que lá na estratosfera existe a camada de ozônio, que é responsável pelo efeito estufa, né? E eu tenho certeza que você já ouviu falar, já está cansado de saber do efeito estufa. E do aquecimento global. Mas os dois são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Um tem relação com o outro, mas são coisas totalmente diferentes. Porque o efeito estufa, gente, é um efeito natural. Ele aquece o nosso planeta. Eu vou passar um videozinho para vocês agora que vai explicar direitinho sobre ele. Mas vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. O efeito estufa, ele acontece com gás carbônico que permite a passagem da luz do Sol, mas retém, ou seja, segura o calor por ele gerado. Gente, o gás carbônico não é o gás que as plantas absorvem na fotossíntese que a gente libera na respiração? Esse gás também está presente nas queimadas. Então, se a gente coloca fogo num terreno baldio, ou num pneu, ou numa ladeira, toda aquela fumaça que sai dali é carbônico, é gás carbônico. E ele vai para a atmosfera. E esse gás é um gás que contribui para o efeito estufa. É um gás do efeito estufa. Por quê? Porque ele vai segurar o calor dentro da Terra, tá? Então, o acúmulo do CO2, ou seja, do gás carbônico no ar, aumenta o efeito estufa, como a imagem está falando para a gente. E quando você retira, né, que a gente fala sequestra, o gás carbônico do ar pela fotossíntese, pelas plantas e algas, o efeito estufa diminui. Com isso, o calor também diminui, tá? Então, para a gente manter uma temperatura média em torno de 15 graus Celsius, que é a temperatura da Terra, a gente tem que ter um equilíbrio, né, desse efeito estufa. Então, quanto mais a gente vai devastar, poluir, trazer gás do efeito estufa para a atmosfera, mais quente a Terra fica e maior fica essa média de graus Celsius que a Terra tem, tá? E aí aqui tem essa imagem muito bonita que demonstra a luz do Sol, os raios solares entram em contato com a atmosfera, passam por todas as camadas da atmosfera, bate aqui na nossa superfície, né, na Terra, e retorna. Ele retorna todo? Não, ele retorna bem menos. Olha a seta pequenininha ficando para fora e a grande aqui dentro. Por que retorna tão pouco? Porque essa camada de ozônio segura um pouquinho o nosso cobertor, beleza? Por isso que tem vida aqui, porque senão a gente ia ter graus negativos e a gente não ia conseguir ter a vida como a gente tem hoje aqui na Terra. Mas para ficar bem melhor, mais didático e mais visual para vocês verem esse processo, eu trouxe um vídeo mostrando a diferença entre efeito estufa e o aquecimento global, tá bom? O nome efeito estufa é porque é muito parecido com aquelas estufas de vidro, muito usadas para criar plantas. O efeito funciona da seguinte forma. Parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera e se transforma em calor. Porém, os gases da nossa atmosfera não deixam que todo o calor saia. Existe um exemplo bem simples para mostrar isso. Um dia quente, quando um carro é deixado ao sol, seu interior fica muito quente, certo? A energia consegue entrar, mas não consegue sair completamente, fazendo com que o interior do carro fique muito quente. É mais ou menos o que ocorre no nosso planeta. Sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito baixa. Então, o efeito estufa é algo natural da própria atmosfera. Mas existe um problema. Nós, seres humanos, estamos fazendo com que cada vez mais saia menos calor, colocando mais gases na atmosfera. É o que chamamos de aquecimento global. Queimadas nas florestas, chaminés das fábricas, muitos carros circulando nas ruas, produzem gases muito nocivos, que além de serem ruins para nossa respiração, aumentam o aquecimento global. O aumento da temperatura do nosso planeta aumenta o derretimento das geleiras nos polos, diminui o número de plantas e animais e aumenta o número de furacões. Consumir menos embalagens, reciclar o lixo, utilizar menos os transportes poluentes são formas de ajudar. Faça sua parte, o planeta e as futuras gerações agradecem. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Agora você sabe a diferença que existe entre a camada de ozônio, né, do efeito estufa, e o aquecimento global.
O aquecimento global é sim um grande vilão que a gente enfrenta, né, todos os dias. É por causa desse aquecimento global, que está muito maior do que deveria, que as geleiras estão derretendo, né, que os oceanos estão ficando cada vez mais com mais volume de água, ou seja, quando uma geleira de água doce derrete e se mistura com água salgada, a gente perde fonte de água doce, né? Isso é ruim para o planeta. É por causa desse tipo de efeito que a temperatura está muito maior, muito mais alta, né? A gente passa por momentos de calor muito maiores do que anos atrás. A gente cada dia vê, essa é a temperatura mais alta dos últimos tantos 10 mil anos. Não sei se existiu essa notícia, mas assim, se existir, isso é muito possível. Por quê? Porque o aquecimento global, ele é real. E quando a gente diz que daqui a poucos anos isso vai estar pior, isso é verdade. Os cientistas não são sensacionalistas, isso é verdade, isso é fato científico comprovado. Por isso que a gente tem que entender os nossos hábitos e cada vez mais ter consciência do que a gente faz, que a gente consome, né? Aí, gente, eu quero mostrar para vocês que não só o ser humano, com a sua poluição, contribui para o aquecimento da Terra, né? Quando a gente fala que os gases que ajudam, auxiliam no efeito estufa, eles estão sendo feitos a partir de queimadas, né? A partir da poluição, também acontece de forma natural, tá? Por exemplo, quando cai um meteoro na Terra ou quando o vulcão entra em erupção. Vocês com certeza sabem da história do meteoro que caiu no Golfo do México e acabou com os dinossauros, né? Com muitas espécies de dinossauros que habitavam o planeta e que eram realmente os reis do planeta, né? Eles eram as espécies mais ferozes do planeta Terra. Quando esse meteoro caiu, gente, imagina, ele devastou toda a região do Golfo do México, subiu uma nuvem de poeira muito grande, que deixou a Terra com pouca visibilidade, entrava pouca luz solar, né? E aqueceu muito a Terra, tá? E o que acontece a partir disso? Uma extinção em massa de várias espécies. Então, quando a gente tem um efeito muito grande, né, de poluição atmosférica, que foi o que aconteceu com o meteoro, as consequências são também muito grandes. O vulcão em erupção, gente, ele leva muita fuligem para a atmosfera também, tá? Que acaba contribuindo com a poluição da atmosfera. Só que a gente sabe que vulcão em erupção não acontece a todo tempo, a não ser nessa época aqui do meteoro que caiu no Golfo do México, que esse tipo de abalo que foi muito grande, né, o meteoro bateu na superfície da Terra, causou um tipo de remeleixo ali, mexeu ali nas placas tectônicas e com isso teve muita erupção de vulcão, mas aí foi uma consequência, né? Normalmente, o Brasil, por exemplo, a gente não tem vulcões de erupção, graças a Deus, né? Mas tem países que têm com frequência. E aí esse tipo de acontecimento, né, natural, ele causa também muitas consequências, né? E aí, se a gente entrar aqui nos fatores antrópicos, ou seja, poluição feita pelo homem, a gente vai ver, está cansado de saber também, poluição a partir da queima de combustíveis fósseis, que é o petróleo, né, óleo diesel, tudo isso que a gente usa como combustível para os carros, ônibus, caminhões, entra em queima dentro do motor lá, vai queimar o combustível e vai liberar o quê? Gás carbônico, monóxido de carbono, né, que é o produto dessa queima, dessa combustão. Queimadas, né, clandestinas, gente, tá? A gente está cansado de saber aqui em Uberlândia que o pessoal adora botar um fogo em terreno, infelizmente. Chuvas ácidas antrópicas. Por que chuvas ácidas? Você já viu, com certeza, falar desse termo. Quando a gente libera muitos gases, né, para a atmosfera, esses gases, eles entram, né, numa formulação química, né, acontece aqui um envolvimento entre esses gases, que a gente vai entender muito melhor no ensino médio, não se preocupa com isso, não se preocupa em entender essas fórmulas químicas, mas eles geram ácido, né? E esse ácido ele vai ser liberado pela chuva, que é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, promovendo a chuva ácida, que pode acabar degradando árvores, né? E isso é muito ruim também para o ambiente, porque acaba desequilibrando ali o ecossistema. Tudo isso, gente, acontece em níveis muito grandes de poluição. Então, por exemplo, perto de indústrias que liberam muitos gases, né, tóxicos para a atmosfera, é muito comum acontecer isso aqui, tá? E aí, gente, ó, eu trouxe essa imagem para a gente começar uma reflexão a partir de agora. A gente precisa de mudar os nossos hábitos, né, para esse tipo de poluição, esse tipo de ação do homem cada vez impactar menos o nosso planeta e o ar que a gente respira e assim contribuir com a qualidade de vida que a gente merece. A gente tem que começar também
a mudar a nossa visão sobre o que a gente consome, né? Então, se você sabe que perto da sua casa tem alguma indústria, algum tipo de esgoto irregular, né, liberando dejetos em rios e poluindo o rio, você tem que tomar parte disso, sim, como cidadão, ir lá e denunciar. Tá? Então, essa é a primeira imagem aqui que a gente vê uma substituição de um lugar que tem poluição muito bizarro isso, né? Muito gritante. Por quê? É fumaça, é esgoto, né? É poluição da natureza aqui, não tem nem mais folha na árvore, coitada, está seca. E aí do lado, substituição por uma casa com energia limpa, que tem aqui energia eólica e energia solar. Com certeza isso aqui é uma representação, né, gente? Não existe essa casa aqui dessa forma, mas aqui, mostrando pra gente o ideal, que é a energia limpa, que é uma energia que não tem poluição, né? Pelo vento que vai mover as hélices ou pelo sol que vai aquecer essas placas de luz solar. A água está limpa, as plantas estão todas verdinhas, tem pássaros no céu, até um arco-íris. Então, assim, pouca coisa que a gente tem que olhar além do nosso umbigo. Pouca coisa não, muita coisa que a gente tem que olhar além do nosso umbigo, né? A gente tem que olhar para o meio que a gente vive também, que tudo isso vai ter consequências. Gente, ciclovia. Ciclovia é um negócio tão ideal, tão perfeito, né, para a nossa sociedade. Quando a gente investe em ciclovia e investe em lugares que você consegue se locomover sem poluir, que a bicicleta é um meio de transporte perfeito, né, porque ela te ajuda a um condicionamento físico melhor e, além disso, não poluir o ambiente. Só que a gente não pode falar para a sociedade inteira andar de bicicleta quando não existe uma forma segura de fazer isso. Então, ciclovia é um lugar muito seguro para a gente andar de bicicleta. É o ideal. Com a ciclovia, você tem menos emissão de gases poluentes para a atmosfera, né, do efeito estufa, como eu falei para vocês, então você vai ter menos poluição e ainda tem uma saúde melhor também. Tá vendo que todos os prédiozinhos têm placas em cima? São as placas de energia solar. Olha os peixes felizes nadando ali, porque com certeza o esgoto é tratado nessa cidade hipotética, né? Aqui a gente vê o esgoto não tratado, que está sendo lançado diretamente no rio, fábricas poluindo a atmosfera, carros poluindo a atmosfera. Gente, essa cidade ideal aqui, que está do lado esquerdo, que tem lixeira de reciclado, ela não é fantasiosa, ela pode existir se a gente vê mais incentivo e mais ação, né, dos nossos governantes para esse tipo de cidade acontecer. Gente, isso aqui é coisa que você começa dentro de casa, né, que é olhar o lixo que você produz, dividir, fazer a separação e levar para o local certo. Isso aqui, gente, você pode ter certeza que é 100% você. Não é você olhar as outras autoridades nem nada. Com certeza no seu bairro ou no bairro mais próximo tem um centro de coleta seletiva, porque isso a gente tem aqui em Uberlândia, e tem os caminhões de lixo que passam fazendo coleta seletiva. Lixo orgânico, que é os restos de alimento, a gente faz uma separação, composta, vira matéria orgânica, vira adubo. Você sabe disso? Sua avó te ensinou, sua mãe te ensinou, alguém da sua família te ensinou, né? Que casca de fruta é adubo. E plástico, ele vai ser reciclado, vai voltar a ser utilizado em outro formato, né? O metal, o vidro também. Todas essas formas de trabalhar o lixo para que ele seja reutilizado e que ele cada vez menos polua o lugar que a gente vive. E aí a gente fala isso em muitas séries, né? No 9º ano fala disso, no 8º ano, no 7º ano, por quê, gente? Tudo que a gente estuda em ciência vai voltar para o conhecimento do planeta. E conhecer o planeta é entender o seu ciclo. E aí, se a gente continuar trabalhando esse tipo de estudo, que é o estudo do desenvolvimento sustentável, isso vai estar cada vez mais comum no nosso dia a dia. E vai ser menos chato, porque eu sei que vocês olham para isso e ficam, de novo isso. É de novo sim, porque o planeta é um só. E o consumo todo dia da forma como a gente está fazendo não é sustentável. A gente tem que mudar esse hábito. E aí eu peguei aqui 5 dicas para reduzir o lixo da cozinha. Muito simples, gente. 1, deixa de preguiça, esqueça os descartáveis. Gente, eu quero morrer quando eu chego numa casa que está tudo com copo descartável, prato descartável, talher descartável, porque a pessoa fala que economiza água. Você sabe que para produzir um copo descartável você precisa de 1000 litros de água? Então não faz muito sentido, né? Falar que está economizando água. Sem contar que você usa uma vez e vai para o lixo. Isso não é nada sustentável. Substituir papel toalha por panos. Por que o pano? Porque o tecido ele vai demorar muito mais tempo para se decompor do que o papel, tá? E o papel sujo ele não é reciclado. Só o papel limpo que a gente pode reciclar. Então é melhor a gente lavar o paninho e evitar o papel toalha. Não compre garrafas de água, use filtro de barro, filtro de torneira.
Tudo isso é muito melhor, você vai trocar o refil, né, dele de tempos em tempos e não vai poluir o ambiente com tanto de garrafa plástica. Troque o filme plástico e alumínio por potes de vidro com tampa ou sacos de pano. Isso aqui é ótimo, você vai reutilizar. Comprou o palmito, né? Comprou a azeitona que vem no potinho de vidro, guarda para utilizar, para guardar outras coisas, gente. A gente tem uma cultura do plástico muito grande, né? E aí, infelizmente, a gente joga fora com muita facilidade. 5. Opte por frutas, vegetais da estação, compre em feiras locais sem embalagem e não esqueça sua ecobag. Por que está falando aqui de frutas e vegetais da estação? Porque todos os alimentos eles possuem uma estação ótima para você desenvolver, né? Então, por exemplo, o tomate ele se desenvolve melhor no mês do ano. O abacate, se eu não me engano, é no início até o meio do ano, né? A manga, dezembro, já está no tanto de manga aí. Se vocês olharem agora, os pés de manga já estão tudo carregados. Em dezembro elas são perfeitas. Isso é porque é o tempo da natureza. Se você quer comprar manga o ano inteiro e reclama porque em abril ela está cara, é porque eles estão usando muito agrotóxico em cima disso. E aí, para usar o agrotóxico, você polui o ecossistema. E isso não é nada sustentável. Então, quando ele fala para optar por vegetais da estação, é porque isso tem menos uso de químicos para aquele vegetal crescer e com isso também é mais ecológico. E aí eu achei essa imagem bem legal aqui, que diz que a agricultura é responsável por 1/3 de toda a emissão de gases poluentes. Por quê? O que tem a ver o gás poluente com o plantio de vegetais? Porque toda vez que a gente planta um vegetal, a gente tem que retirar, quando a gente vai colher, a gente retira tudo, revolve o solo, né, coloca tipo de fertilizante e com isso a gente libera gás carbônico para a atmosfera, porque a terra, ela absorve CO2, tá? As raízes absorvem e a terra guarda esse CO2, esse gás carbônico. Então, quando a gente faz ciclo de cultura, ou agrofloresta, que é aquela prática de plantar várias coisas diferentes juntas, a gente está contribuindo para diminuir a emissão de gás poluente. Bom, gente, por hoje é isso. Vamos dar uma revisadinha no tudo que eu falei aqui, que tem nesse slide perfeito, que tudo que eu falei. O que é a poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica ocorre quando a gente emite gases, né? Pelas chaminés de indústrias, veículos, queima de combustíveis fósseis. Como que a gente diminui esse nível de poluição da atmosfera? Utilizando o meio de transporte alternativo, bicicleta, compartilhando caronas, transporte coletivo, né? Tratados e acordos mundiais, ou seja, os governantes conversando e fazendo tratados entre eles para diminuir os efeitos que a gente tem aí de poluição da atmosfera. E quem mais polui, segundo a OMS, é a Ásia, a África e o Oriente Médio, que estão com muitas mortes por conta de poluição atmosférica. A gente está falando de pessoas morrendo de doenças respiratórias, tá? E houve, por outro lado, uma ligeira melhora na Europa e no continente americano, que estão cada vez mais investindo em desenvolvimento sustentável. Então, gente, fechando só para a gente continuar agora no próximo mês com nosso outro conteúdo, vamos fechar agora o estudo da atmosfera, entendendo a importância dela, as camadas que a gente tem aqui, por que cada um existe e por que a gente tem que poluir cada vez menos a atmosfera, já que é por causa dela que a gente respira um ar tão bom para o nosso pulmão, né? Porque a gente só sente falta dele quando a gente passa mal, quando a gente está doente. Então, para a gente continuar saudável, a gente tem que ter qualidade de vida e qualidade do ar, tá bom? Eu gostei muito de estar com vocês até aqui. Muito obrigada por me acompanhar até o finalzinho da aula. Um beijo e até mais. Não se esqueça de fazer o exercício do Portal Escola em Casa. Tchau, tchau.